Gostaria que você comentasse a operação da Polícia Federal na última quarta-feira, interceptando ali o pastor Silas Malafaia no aeroporto internacional ali do Rio de Janeiro, e aí apreenderam celular, passaporte e até o caderninho de sermões bíblicos dele. Eu queria ouvir aí as suas impressões. Bom, que impressão uma pessoa com vergonha na cara pode ter? Vamos imaginar que eu seja um professor de esquerda. Vamos imaginar que eu seja um professor de direito penal, de processo penal de esquerda, e me deparo com essa notícia. E tenho que, tecnicamente, fazer uma análise jurídica fria disso. Em primeiro lugar, qual a necessidade da Polícia Federal recepcionar o Silas Malafaia no aeroporto? Haveria uma necessidade se ele fosse um investigado ou potencial investigado, dado o material que ela tem acesso. Seria o caso se ele estivesse saindo do Brasil. Caso contrário, não. E o caso contrário, mais didático disso é impossível. Ele estava voltando para o Brasil. Ele estava no exterior, estava voltando para o Brasil. Ele estava voltando para a sua cidade. Ele estava voltando para a sua casa. Ele estava voltando para a sua residência, para o seu domicílio, certo e conhecido. Ele estava voltando e poderia ter sido abordado na casa dele. E não em público. Um espetáculo, uma cena de humilhação, pura humilhação, uma cena de Estado autoritário. O Malafaia não é um imigrante ilegal. O Malafaia não tem nenhuma condenação criminal. Ele não é foragido da justiça. Não estava fugindo do Brasil, muito pelo contrário, estava voltando para o Brasil, tamanha sua coragem. E veja bem, não estou falando aqui com nenhum sujeito que seja é, um fanático do Silas Malafaia. Eu me tornei amigo do Silas Malafaia. Nós temos, em matéria religiosa, muita divergência, mas nós lutamos lado a lado, não, porque ele é comandante, ele é general nesta luta e eu sou cabo raso. E nós lutamos pelo direito de podermos continuar a discordar das nossas posições sempre que achar necessário. E é um grande homem. Então, tecnicamente, ele estava voltando. O que a Polícia Federal fez foi um teatro, e teatro só é cabível em regime autoritário. Que líderes se fantasiavam? Mussolini e Hitler foram os últimos dois líderes do Ocidente a se fantasiarem. O Evo Morales se fantasiava. Hugo Chávez se fantasiava. Fidel, Fidel se fantasiava. Portanto, quem faz teatro é o totalitário. Não havia necessidade nenhuma. Agora, apreender o celular do Malafaia, por quê? Aí a gente tem que voltar. Porque foram encontradas mensagens, trocas de mensagens dele e do Jair Bolsonaro na investigação que analisa se Eduardo Bolsonaro e o pai cometeram crimes como atentado à soberania nacional, obstrução no curso do processo e coação no curso do processo e de obstrução de investigação criminal. O primeiro crime, nós vamos pelo terceiro. Obstrução de investigação criminal. É qualquer investigação criminal? Não. É investigação criminal de organização criminosa, de grupo terrorista. E qual é a organização criminosa de grupo terrorista se
Código Penal Brasileiro, no artigo 359-K, parágrafo 4º, exatamente isso. Ele diz que não comete crime, aliás, é permitido, e a lei penal brasileira garante que você vá para o exterior, forneça documentos e acuse que no Brasil autoridades violam direitos humanos fundamentais. Se isso cai por terra também o fato de que não dá para se falar que houve atentado à soberania nacional, porque esse artigo 359-K, parágrafo 4º, ele está justamente no subtítulo que fala dos crimes contra a soberania nacional. Não dá, não pode, é a lei. E a Constituição diz que no direito penal vale o princípio da estrita legalidade. Por mais que outros princípios possam se sobrepor a uma situação excepcional, se não está escrito, não pode ser aplicado. Caso contrário, é inconstitucional. E vale lembrar também, quanto ao primeiro crime, né, da obstrução à investigação criminal, que é obstrução à investigação criminal de crimes de organização criminosa. Mas a organização criminosa precisa ter pelo menos 4. O pai e o filho sozinho não formam uma quadrilha. Ah, mas tem mais gente que você não sabe. Ah, então eu não sei. Por que a imprensa sabe, então? Por que divulgam qualquer coisa que não pode ser sabida? O que anula a investigação, portanto. Ah, não, é a investigação da organização criminosa para o golpe. Mas já acabou a fase de investigação para o golpe. O Jair Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles foram denunciados na mesma leva. Então, para eles, acabou a investigação. Então, não tem, é impossível haver esse crime, é impossível haver violação à soberania nacional, porque no Código Penal, que, quando ele fala da violação à soberania nacional, ele exclui, porque ele protege. Ele dá como direito regular, legítimo, você protestar e levar documentos a outro país para denunciar a aniquilação do direito fundamental. E, por último, obstrução ou coação no curso do processo. Eduardo Bolsonaro e o pai estão trabalhando para coagir o ministro Alexandre de Moraes e os ministros da primeira turma, pensando em obter resultado vantajoso para eles, Bolsonaro, para a família Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Então, eles estão trabalhando nos Estados Unidos. Eles estão nos Estados Unidos exercendo um direito regular e legítimo, exercendo regularmente um direito legítimo, essa é a forma correta de se falar, exercendo regularmente um direito legítimo reconhecido pelo artigo 359-K, parágrafo 4º do Código Penal, não estão obstruindo nenhuma investigação de golpe, porque Jair Bolsonaro já não é mais investigado, já é denunciado, portanto réu. Ele é denunciado, admitido, portanto réu. E também não se pode falar que possa existir uma investigação na qual nós não saibamos quais outras figuras estão investigadas, porque a partir do momento que uma investigação sigilosa teve dados vazados pela própria polícia e pelo próprio STF para a imprensa, essa investigação é nula. Então, estão lá, exercendo regularmente um direito legítimo para coagir Alexandre de Moraes e os colegas dele da primeira turma. Peraí, como é que você coage alguém exercendo um direito legítimo de maneira regular? Para mim é muito estranho eu estar coagindo alguém se eu regularmente estiver exercendo um direito legítimo meu. E outra, mesmo que fosse uma prática abusiva do exercício de direito legítimo, que o Código Civil chama de ato ilícito, quando você exerce um direito legítimo de forma irregular, ultrapassando, né, a finalidade desse direito, finalidade econômica, finalidade teleológica, né, o sentido da norma, visando somente prejudicar alguém sem haver vestígio de que você precise fazer aquilo, isso é o abuso do direito, mesmo que fosse o caso de abuso de direito, o Alexandre de Moraes
seria a autoridade coagida. E os seus demais colegas, Cristiano Zanin, né, o ministro Reborn, Flávio Dino, Rocambole do Inferno, Luiz Fux, Peruca, Carmen Lúcia, Bento Carneiro e, né, Alexandre Oglandes, também conhecido como tantos outros nomes, eles seriam as vítimas, porque a coação no curso do processo é um crime autônomo. E como crime autônomo, temos o coator e o coagido. Os coatores seriam Eduardo e Bolsonaro, os coagidos seriam Bolão, Reco-Reco, né? Rocambole, Bento Carneiro, ministro Rebord, Peruca e Careca. Como é que eles, sendo vítimas, eles podem estar julgando isso também, presidindo Alexandre de Moraes, no caso dele, uma investigação, no caso em que ele é vítima? Isso é um absurdo. Então, nesse absurdo de investigação, levantaram conversas pessoais. Porque não interessa saber se o Malafaia falou mal do Eduardo, do Flávio, xingou alguém. Isso é um direito fundamental no Brasil, a proteção à intimidade e à vida privada. Isso faz parte da intimidade e da vida privada, são dois direitos fundamentais. E quem é que teve acesso a essas mensagens? A Polícia Federal. Quem é que vazou? A Polícia Federal, que virou uma Gestapo do Moraes, como ele é um fascista tropical, né? Seria a PF foi transformada em Gestaparadrapo. A Gestaparadrapo era a única que podia ter divulgado, ou a Gestaparadrapo, ou o chefe da Gestaparadrapo, Adolf Moraes, só eles poderiam ter vazado. O teor não afeto à investigação, que já é um absurdo por si, à imprensa. Você vai mostrar que ele fazia parte de um esquema para coagi-los. Você vai mostrar que ele fazia parte de um esquema para frustrar a investigação criminal ou atentar contra a soberania nacional. Agora, que ele chamou o Eduardo ou o Flávio de babaca, de canalha, de seja lá o que for, não tem absolutamente nada a ver com isso.